A nossa discussão aqui tende a ser muito bacana, né? Muito interessante, porque tem muita coisa sobre a qual a gente pode discorrer sobre esse tema. Eu acredito que o tempo é até exíguo, é até pouco para abordar tanta coisa, né, Garrido? Gostaria só de dizer da minha satisfação, da minha honra de você ter aceito essa proposta, de estarmos juntos novamente. O professor Garrido foi meu professor, eu sou eterno aluno dele, é meu amigo também, né? É um cara extraordinário, né? Como ele passeia pelas áreas de humanas, né? Professor de história, historiador, tem um trabalho aí dos mais respeitados e para mim, portanto, é uma alegria, uma honra. Quero que você saiba disso, só ratificando algo que eu já te falei, né? Meu, obrigado, a honra é toda minha. É assim, você é meu professor, né? Eu fui seu professor materialista, ensinando história. E você é meu professor espiritual, né? Muito aprendo com você, com as suas palestras. Fico embebecido com a cultura, a erudição que você tem, que é uma coisa, assim, de deixar qualquer um às nuvens. Não é à toa que você faz tanto sucesso. Eu acho que tanto eu como Garrido podemos fazer aqui reflexões em torno do trabalho remoto e dos impactos na saúde mental, tanto do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista do que está sendo escrito a respeito, como do ponto de vista prático, porque tanto eu quanto ele estamos trabalhando remotamente, né, e numa área que bom, não são os profissionais de saúde que estão no hospital, né, lá linha de frente, porque estão fazendo trabalho presencial, mas numa área que exige também muito, porque é a área cujos serviços somos nós, né? A gente o produto do serviço é a nossa própria bagagem, é aquilo que a gente tem interiormente, né? Não é um produto que é vendido no sentido de mercadoria, né? E isso já é por si mesmo algo que exige bastante. Então, eu gostaria só de introduzir sobre o tema, Garrido, falando que um colega seu, que é muito conhecido, Yuval Harari, ele tem escrito dizendo que toda crise, e as crises de maneira geral, aceleram processos que já estão em curso, né? E aí ele citou que nessa pandemia, uma série de processos que já estão em curso, como aconteceram em outras crises do passado, começaram a suscitar aí coisas que já estavam caminhando, na verdade. E aí a gente pode, eu pensando nessa frase de Yuval Harari, eu pensei o seguinte, essa pandemia tem trazido reflexões e compreensões talvez até mais acentuadas a respeito de noção de saúde, binômio saúde e doença. A gente tem visto reflexões, algumas até exageradas, mas reflexões em torno da alimentação, a noção de alimentação e prática de vida mais saudável, né? As tensões que você conhece melhor do que eu, na saúde, envolvendo tanto a saúde privada, plano de saúde, como Estado. Eu comentei com você a última live que a gente fez junto, da minha esperança, que eu não sei se vai realmente se concretizar em torno de uma melhor relação com o consumo, né? Esse é um tema um tanto polêmico. Mas na minha área a gente tem a aceleração de alguns transtornos psíquicos, né? E eu gostaria de dizer uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu, pessoalmente, não acho que o confinamento, por si só, gera transtorno psíquico. Eu acho que já haviam quadros de fragilidade em que o confinamento acentuou. E o gatilho, né? Seria uma espécie de gatilho. E havia quadros que, aparentemente, a pessoa parecia não ter nada, mas que demonstrou no confinamento que não era bem assim, que já havia uma ansiedade, já havia alguns conteúdos ali, porque eu não acho que tem gente que tem temperamento, que está lidando muito bem com esse isolamento social, mas é óbvio que álcool e drogas aumentou, e uma das coisas que mais chama atenção do ponto de vista aí geral é a implementação das tecnologias que já haviam acontecendo. Eu acredito pessoalmente que a gente estava com tecnologia sobrando antes dessa pandemia. Tinha coisa demais que a gente não usava. E agora faz sentido usar algumas coisas que a gente nem usava porque tinha excesso de plataforma, excesso de conferência por vídeo, por exemplo. E agora está fazendo mais sentido o uso dessas tecnologias, o uso desses recursos. E a pandemia, eu acho que acelerou processos como, por exemplo, a educação à distância. O Yuval Harari cita isso, né, na universidade dele. A coisa, em alguns meses, né, um debate que havia anos, né, foi implementado.
Os recursos digitais vieram para ficar, né? Vieram para ficar, não tem jeito, e não vai, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? A gente tem algumas coisas positivas, telemedicina autorizada, né? Profissionais de medicina com conselho aí autorizando, a educação à distância sendo cada vez mais implementada, na minha área, a terapia online, né? O home office de maneira geral, né? Você sabe talvez mais do que eu que o trabalho é tanto estruturante no sentido de promover produtividade, funcionar como motor do desenvolvimento humano, mas também pode ser adoecedor, né? O trabalho tem esse dupla mensagem, duplo vínculo, né? E o que eu queria dizer é que em nenhum outro espaço, em nenhum outro item, tanto tem se escrito e tanto tem se debatido e tanto a gente está sendo atravessado como no home office, como no trabalho remoto, nesse momento. E da mesma forma que o trabalho tem esse duplo vínculo, tanto é adoecedor como é estruturante, o home office também tem aspectos variados, aspectos distintos, né? E uma primeira coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte: o cérebro nosso e o psiquismo também, ele trabalha com memórias afetivas, com memórias emocionais. Quando a gente entra no ambiente de trabalho, o cérebro, ao adentrarmos no ambiente de trabalho, ele começa a, digamos assim, resgatar e recuperar conteúdos importantes para aquele repertório, para aquela prática profissional. E quando sai do ambiente de trabalho e entra em casa, ele também aciona mecanismos de relaxamento, da vida doméstica, do entretenimento e assim por diante. Nesse momento, a separação entre trabalho e vida doméstica está um pouco perturbada, né? Está tudo misturado. Há uma espécie de mistura, né? Eu ia usar a palavra promiscuidade, não no sentido pejorativo, promiscuidade no sentido de mistura entre ofício e reduto doméstico, né? E isso tem algumas implicações. A maioria das pessoas já pensa na locomoção que não está tendo, não está pegando trânsito, não está precisando usar todo aquele EPI de máscara e de um monte de coisa para ir para o trabalho. Ok. Mas nem tudo também são flores, né? Ficar em casa nessa privatização do público, uma das coisas que eu tenho colocado ultimamente, Garrido, é que antes da pandemia a gente estava publicizando o privado, né? Redes sociais, etc. A linha entre o privado e o público estava um pouco diluída. Nessa pandemia a gente recuou do espaço público e foi para o privado. A gente privatizou tudo que é público, digamos assim, ou a grande maioria do que é público, né? Trabalho lá se misturando, mais estresse, muitos estímulos, porque você veja, quando eu entro no trabalho, eu tenho os estímulos do ambiente de trabalho. Certo. Agora em casa, eu tenho o estímulo da vida doméstica, filho, cônjuge, coisas do lar, afazeres, e ao mesmo tempo os estímulos do trabalho. E mais do que isso, mais estímulo eu tenho ainda na tela. A tela me propicia multitarefas que eu não tinha no trabalho. Então, isso é interessante a gente pensar, e eu sempre faço a comparação com a educação de criança. Os professores de criança devem estar bastante desgastados e devem estar exigindo demais deles, porque no caso da educação infantil, eu acredito que a própria ida ao ambiente escolar já faz parte do processo de escolarização. Claro. Né? Do que o recorte na tela. Então, claro. Eu queria só introduzir isso, dizendo que a gente está com mais estímulos em casa agora, tanto na tela em si mesmo, que tem vários estímulos, então isso prejudica mais a capacidade nossa de concentrar, de ter uma experiência unifocal. E horário comercial, eu até questiono, horário comercial acabou? É o fim do horário comercial, né? Ou houve uma alteração do horário comercial? Não há mais horário comercial, já que a gente no home office está o tempo todo acessível, o tempo todo a gente pode ser solicitado, né? No caso de uma empresa privada, por exemplo, o chefe pode nos solicitar a qualquer hora, né? Então essas são perguntas e questões que eu levanto e que vale a pena a gente começar a debater, né, Garrido? Claro, com certeza. São perguntas pertinentes e eu gostaria apenas de contribuir um pouco, primeiro falando sobre a questão do trabalho, não é? Ao longo da história, claro, se eu for falar sobre o trabalho, eu for dar uma aula de sociologia sobre o trabalho, a gente vai passar o dia inteiro aqui, não é? Mas o trabalho, ele surgiu
para se transformar no mecanismo de emancipação. Trabalho é um mecanismo de emancipação, não é? Nós, sem o trabalho, tudo retornaria ao caos do princípio. O trabalho é algo necessário, não é? O trabalho é um mecanismo que dignifica, para utilizar aquele jargão comum, o trabalho é o elemento dignificador do homem enquanto ser. O sistema capitalista, que tem como objetivo a produção e a reprodução perpétua e ampliada de capital, ele transforma o verdadeiro sentido do trabalho. O trabalho deixa de ser um mecanismo de emancipação e se transforma num mecanismo de exploração. Ou seja, o trabalhador que outrora era obrigado a exercer a sua função para o seu sustento, agora ele tem que exercê-la para o seu sustento e para a produção de lucro. Aí você tem uma relação de sobretrabalho que no século XIX chamava-se de mais-valia, o Marx. Hoje, a expressão mais utilizada é o sobretrabalho. E é exatamente esse sobretrabalho que gera a carga extenuante para o trabalhador. Por quê? Como nós temos uma relação de uberização de trabalho que vem se intensificando com o capitalismo, ou seja, o trabalho está se tornando cada vez mais precarizado, há uma necessidade premente da maioria dos trabalhadores de terem que trabalhar mais, não é? Você padece disso, eu padeço disso. Nós temos que trabalhar mais para manter o mesmo padrão de vida, correto? Ou seja, a gente trabalha mais para ganhar a mesma coisa que ganhávamos, segundo a Organização Internacional do Trabalho. A média venal dos salários em 2020 é a mesma de 1996, e aqui eu convido todos que são trabalhadores e que já exerciam qualquer tipo de labor em 1996 a fazer uma proporção entre o que você ganhava e o que você trabalhava em 96 e o que você ganha e o que você trabalha hoje. Então, o trabalho, ele deixa de ser libertador e se transforma num mecanismo de tortura. Então, as pessoas, muitas delas, elas não trabalham mais porque gostam. Elas trabalham porque são obrigadas a exercer aquele trabalho e aquele sobretrabalho. E aí, muitos perguntam, Flávio, por que obrigados? Nós temos uma sociedade que o nível de desemprego ele vem se intensificando e uma das razões é a mecanização das relações de trabalho. Não é? A introdução de máquinas, que é irreversível, o aumento da produtividade torna o trabalhador cada vez mais desnecessário. E por necessidade de amplificar o lucro, o explorador, o capitalista, ele coloca muitas vezes uma pessoa trabalhando, né, 3, 4, 5 turnos, né, ocupando espaços de trabalho que poderiam tranquilamente ser ocupados por 2, 3, 4. Então, o trabalho, nesse aspecto, transforma-se num mecanismo de tortura. E eu sempre digo o seguinte, como sociólogo, por que é que as pessoas trabalham tanto esperando a sexta? Eu acho isso interessante. Quer dizer, de segunda a sexta, ele se sente torturado. Quando sexta, sextou. Quando chega domingo à tarde, a psicosfera do trabalhador, do ponto de vista energético, psíquico, ele já fica num baixo astral muito grande. Domingo à tarde. Por quê? Porque segunda eu tenho que trabalhar. Ou seja, segunda eu começarei a ser torturado. Então, eu diria, como cientista social, que nós, como seres humanos, precisamos rever a relação que nós temos com o trabalho. Porque se a gente não fizer essa revisão da relação que nós temos com o trabalho e tornarmos essa relação saudável, nós vamos adoecer. E não vamos adoecer só psicologicamente, não. Porque professores, muitos, padecem tanto da síndrome de burnout. Por quê? Por quê? Porque os professores trabalham muito,
os professores ganham pouco, os professores são pouco reconhecidos no mundo contemporâneo, porque na época que você foi meu aluno, na década de 90, o professor ganhava mal, ele trabalhava muito, mas ele era reconhecido. Havia uma relação de respeito, não é? É o professor, é o filho do professor, fulano de tal é professor. Hoje, a coisificação do trabalho intelectual do professor acabou depreciando muito o nosso ofício. Então, essa falta de valoração profissional associado à falta de prestígio social e à invisibilidade social acaba por produzir a síndrome de burnout, não é? Então, muitos professores estão extenuados com o trabalho. E o trabalho remoto, ele acabou agravando muito mais esse quadro. Então, só para não me estender, para ficar por aqui, eu acho que essa pandemia ela vai servir, né, para os profissionais fazerem um ressignificado do seu ofício. Será realmente que eu estou trabalhando em algo aprazível? Será que aquilo não está me fazendo mal? E, como você muito bem fala, eu não estava me dando conta porque a minha projeção mental estava em outros espaços tantos, ou então o corre-corre era tão grande que eu não tinha tempo de refletir sobre isso e não há o cuidado mental, não é? E, meu amigo, você como psicólogo pode falar muito melhor do que eu. Por que as pessoas têm tanta resistência de fazer uma reflexão sobre o trabalho, não é? E sobre o tipo de adoecimento que aquele trabalho pode acometê-lo, né? A gente cuida do coração quando o coração está enfermo. A gente cuida do braço quando o braço está enfermo. Fazemos fisioterapias, cuidamos do nariz, cuidamos da boca, vamos aos dentistas, né? Por que a gente tem tanta resistência de cuidar da saúde mental? É impressionante. Né? Impressionante. Quebrar com isso, não é? Tomar um remédio para acalmar. Muitas pessoas, nesse momento, estão vivendo estágios de ansiedade muito grande. O remédio, nesse momento, é um aliado. Contanto, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, eu não vou tomar remédio, porque remédio é coisa de maluco. Pô, mas você toma remédio para dor de cabeça. Então, a gente precisa fazer uma ressignificação das relações de trabalho e das nossas relações com o trabalho. E que essa ressignificação não fique só em épocas pandêmicas, que pós-pandemia a gente possa continuar procurando algo que nos faça feliz, que nos dê prazer e sobretudo, não tenhamos medo de arriscar, de ousar, de procurar o novo, de procurar o conforto, não é? Então, é verdade. Eu gostaria de falar isso. É verdade, é verdade. E você suscitou uma série de reflexões aqui em mim. Primeiro, me lembrei de alguns estudos que apontam que o dia da semana onde há mais infartos é segunda-feira. É um pouco em torno disso. E a hipótese provável é justamente isso, esse aspecto simbólico, essa perspectiva simbólica de atrelar segunda-feira a atenção ao estresse. Então, sextou é alegria, mas segunda-feira é algo bastante estressante. Então, boa parte dos infartos acontecem na segunda-feira. Então, vocês que estão nos assistindo ainda estão fora de perigo até daqui a 2 dias, mais ou menos. Mas uma das coisas que eu tenho observado também nesse período de home office, de trabalho remoto mais intensificado, é que algumas categorias são categorias que se ajustam melhor em home office, onde o home office já facilitava, né? Todas estão sendo afetadas, todos nós estamos passando por algum luto, né? Algum luto específico, alguma perda de dinheiro, quando não perda pelo óbito, né, de seres queridos, mas perda de dinheiro, perda de capital simbólico, perda de enriquecimento social e tantas outras coisas. E uma das coisas que eu tenho observado é o seguinte, a relação do trabalho com a rotina. Quando eu saio da minha casa e vou para o trabalho, eu tenho horário fixo para ir lá, para entrar, né, para bater o ponto, para exercer o meu trabalho na minha vida ali, né, no ambiente de trabalho. E a rotina, nesse período de pandemia, é um dos temas que eu tenho, inclusive, falado muito. A rotina, que não seja uma rotina muito rígida, uma rotina
das Forças Armadas, né, com todo respeito, a rotina das Forças Armadas funciona lá. Eu acho que é próprio lá, né, mas não dá para incorporar na vida doméstica uma rotina rígida demais. Mas uma rotina que seja saudável, que seja flexível, uma rotina que estrutura, né? Por exemplo, eu costumo dizer que quanto mais imatura é a pessoa, mais necessidade de uma rotina mais estruturada, com horários fixos. Por exemplo, criança e jovem, não dá para chegar para o meu filho que tem 5 anos e dizer para ele, ó, veja aí, você está na pandemia, organize seus horários, quanto tempo você vai ficar na televisão. Então, quanto mais novo, mais rotina estruturada e, de certa forma, estabelecida é importante. O adulto, quando não tem um perfil assim, com traços de indisciplina, com dificuldade de procrastinação, que também tem a ver com traços emocionais e psicológicos, quanto mais maduro é o adulto, mais ele consegue ter autonomia na gestão dessa rotina sem horário fixo. Mas todos nós fomos afetados por essa rotina onde eu sou acessível 24 horas por dia, a qualquer momento eu posso receber um e-mail, uma notificação do meu chefe. E é importante a gente dizer que se para o jovem ou para a criança a gente tem que ter uma rotina para mais que eu estou dizendo, para mais o horário da escola, o horário de entrar na aula online, o horário, porque deixar totalmente sem alguma rotina vai gerar o caos na criança e no adolescente. Né? No caso do adulto que está trabalhando, a depender do contexto, tem que ser uma rotina para menos. Porque senão ele vai ficar ligado 24 horas. E além dessa rotina toda que afeta, né, você entra numa sala, por exemplo, eu estou aqui no quarto do meu filho. Enquanto ele está na sala, brincando, etc. Né, daqui a pouco ele vai dormir. Então, eu entro num local, eu estou trabalhando. Eu saio, eu já não estou trabalhando. Veja como está muito misturado. Isso tem repercussões, porque a vida privada e vida pública se misturam. Mas, além disso, existe algo que é a respeito das próprias telas. Há pesquisas claras apontando que depois de 6 horas, tem gente usando muito mais. Eu mesmo, eu atendo muito mais em termos de hora ao dia. Depois de 6 horas, a luz azul que a tela emite, mesmo com algumas empresas como a Google e a própria Apple e outras empresas, têm tentado gerar aí uma tela onde há a opção de torná-la menos azul. Ainda assim, há pesquisas apontando que tende, numa exposição constante, a destruir a melatonina, que é o hormônio do sono. Induz a insônia. E eles fazem de propósito. Então, veja, o efeito disso, né, Garrido? Então, existe essa repercussão da tela, existe essa repercussão no dia a dia, na rotina, nos espaços privados, que agora horário do comercial está um pouco alterado. E aí, se a gente não tiver uma gestão... E aí eu quero contextualizar aqui, é claro que nem todo mundo está assim, mas vamos pensar aqui, né, como a Clara e outras pessoas colocaram, né? Uma empresa privada e há um chefe. Diante dessa situação, o chefe, muitas vezes, está cobrando do subordinado muito mais, né, por conta de todo o contexto, que, por sua vez, deve estar sendo cobrado da alta chefia, da alta liderança, né, da cúpula maior, né? E que tem todo o estresse também da cúpula maior, da quantidade de salários, de manter todo mundo. E aí eu não estou nem entrando ainda nas relações abusivas que devem estar acontecendo também. Alguém colocou isso aí, né? Mas veja que quando eu não tenho mais horário, eu ia para a empresa, chegava lá, batia o ponto na empresa, entrava, meu chefe estava vendo que eu estava lá. Exato. Isso, já, de alguma forma, dá para mensurar que eu estou trabalhando. Como eu não tenho mais isso, como é que se mensura? Se mensura através da produtividade, do quanto eu produzo. E isso pode gerar um estresse muito grande, porque aí a pessoa também não se sente, como não está indo no trabalho, está em casa, e o chefe também está desconfiado se a pessoa está trabalhando ou está vendo Netflix, e aí fica me mandando cobrança, exigindo cada vez coisas mais, e aí o sujeito em casa, achando que também não está trabalhando, começa a tentar produzir cada vez mais, né? Tem uma disponibilidade 100%, né? Tem uma certa insegurança, porque eu preciso mostrar trabalho, afinal meu chefe está dizendo, a gente vai demitir, vai ter corte. E aí eu preciso mostrar mais trabalho, né? Então, veja que contexto, que cenário difícil para a saúde psíquica, né? Para a saúde mental. Muito, muito difícil. Agora,
A manutenção, não é? Com o parco conhecimento que eu tenho, eu não estudei psicologia, não é? Fiz alguns semestres e larguei, porque o tempo não me permitiu conclusão. Mas muito da saúde mental depende da gente. Algumas coisas independem, porque tem alguns processos que são orgânicos, claro. Alguns processos dependem da gente. O fato da gente estar exercendo trabalho remoto não significa dizer que nós nos tornamos párias legislativos, ou seja, não significa dizer que nós estamos à margem da lei. Se existe uma jornada de trabalho e essa jornada de trabalho encerra-se às 19 horas, que é o meu caso, em alguns dias, 19 horas, a partir das 19h05, 19h01, eu estou completamente desobrigado das minhas funções laborais. E eu preciso, não é? Eu estou falando no presente, né? Singular, eu, porque quem tem que ter consciência clara dos seus limites é você. Eu não tenho consciência do seu limite, Flávio. Você não tem consciência do meu limite. E a gente não pode fazer, como você muito bem fez, exacerbar em demasia os nossos limites. Então, eu só atendo o WhatsApp, só respondo o WhatsApp profissional até 17 horas. Toda e qualquer mensagem que chegar para mim depois das 17, eu não a respondo. Ainda que essa mensagem seja do patrão. E tem mais. Como eu disse, nós não somos pares legislativos. Se o patrão, se você é um profissional, trabalha, né, sob um regime de CLT, e o seu patrão exige algo de você fora da jornada de trabalho, ele terá que pagar hora extra, estando você ou não trabalhando remotamente. Correto? Então, o nosso recesso, esse ano, foi dividido em 2 etapas, de 18 a 28. No dia 20, eu recebi uma mensagem de um estudante no WhatsApp e eu programei o meu WhatsApp nesse momento para dizer que eu estava de recesso. Ela então me respondeu: essa é a resposta que eu tenho do colégio que diz que dá atenção 100% ao estudante. Então, eu disse a ela: ó, você não pode querer ter mais atenção do que o outro, e uma escola jamais conseguirá, um profissional jamais conseguirá dar atenção 100% a ninguém, nem a ele mesmo. A gente não consegue dar atenção 100% a gente. O que você precisa aprender é respeitar o espaço do profissional. Não é? Porque as pessoas estão perdendo muito bom senso, Flávio. Não é porque você é psicólogo que a pessoa vai lhe passar uma mensagem 1h da manhã, dizer: Flávio, me salve que eu estou aqui no alto de um edifício e eu vou me matar. Se mate, você vai estar dormindo. As pessoas precisam ter bom senso e também se policiar para que elas também não caiam nessa sobrecarga, nesse sobretrabalho e acabem se tornando workaholics. Porque existem casos de pessoas, eu conheço várias, que não se desaceleram. Ficam workaholic o tempo inteiro. E grava aula, e dá aula ao vivo, e fica mandando mensagem, e não para, e fica questionando o tempo inteiro. Professor, agora mesmo, antes de começar a nossa live, uma estudante minha: professor, eu sou sua aluna de Santo Antônio de Jesus. O senhor pode me mandar aula de absolutismo monárquico? Eu fiz amanhã. Ela fez: e o que custa agora? Meu tempo. Agora eu vou participar de uma live com um amigo meu, depois eu vou brincar com meu filho, ou que eu não vá brincar, que eu vou assistir um filme. Eu, como pessoa profissional, eu preciso restringir o meu espaço de trabalho, o meu espaço de descanso, ainda que o ambiente, como disse você, não me proporcione a fazer isso. Mas eu posso criar condicionantes, a neurociência fala disso, de fazer programações mentais. Eu posso fazer programações mentais. Então, eu sei que quando eu estou aqui no meu escritório, eu vou trabalhar. Mas quando eu saio do meu escritório, eu faço uma programação mental, ou pelo menos tento, para deixar o trabalho aqui nesse espaço, que virou minha sala de aula, virou o local que eu gravo, virou o local que eu tiro as dúvidas,
e pronto. Sair desse espaço, eu não faço nem questão de entrar nele. Esse espaço virou espaço do Evangelho no Lar, esse espaço virou espaço de tudo. Então, se eu não souber fazer as minhas reprogramações mentais, eu vou ficar doente. E se eu ficar doente, a situação piora. Porque ainda tem uma série de questões, né? Você, eu, nós somos chefes de família e, às vezes, algumas relações são construídas muito ao entorno de alguém, não é? Existem relações que são construídas muito ao entorno de alguém. E se esse alguém, né, por alguma maneira, titubear, ele vai levar tudo à bancarrota. Tudo vai à bancarrota. Então, sabendo você que você exerce esse papel, né, central na família, mais uma razão para você se preservar. Porque se você titubear, tudo irá à bancarrota junto com você. Então, precisa se preservar. Então, eu acho que é um problema muito sério na sociedade contemporânea, de algumas pessoas, meu amigo Flávio, de dizer não porque tem medo. Eu não vou dizer não ao chefe porque eu tenho medo de perder o emprego. Eu não vou dizer não ao meu namorado porque eu tenho medo que ele termine comigo. Eu não vou dizer não à minha esposa porque eu tenho medo que ela brigue. Eu não vou dizer não ao meu filho porque eu tenho medo que ele chore, não é? E fique dando xiliques. E aí você fica fugindo da realidade concreta e as pessoas estão perdendo, como diria Nietzsche, a dimensão trágica da existência. As pessoas estão fugindo das suas vidas reais e abraçando vidas falsas. E, nesse momento de pandemia, essa situação torna-se, no meu parco entendimento, ainda mais perigosa para a nossa saúde mental. Porque, de repente, você vai ter que conviver, talvez com a sua esposa, que você não suportava, você vai ter que conviver com o seu filho, que talvez você não suportava, você vai ter que conviver com você mesmo e enxergar, como diz Jung, o seu lado sombra. E quando a gente enxerga o nosso lado sombra não é legal, a gente fica muito mal, não é? Porque você se descobre o quão insuportável você é e esses momentos de isolamento social servem muito para isso. E na hora que você se descobre quem você é, você diz assim, poxa, eu sou um cara intragável. Se eu não consigo conviver comigo mesmo, como é que as outras pessoas conseguirão fazê-lo? Então, essa autodescoberta é muito difícil. Então, é preciso que a gente se cuide muito nessa hora. Se cuide demais. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse momento de alteração de home office, né? Essa alteração de trabalho remoto, é um caminho sem volta. Eu não tenho dúvida que é um caminho sem volta. Eu acho que tem coisas que vão ficar aí e que não vão mais retroceder, né? Algumas coisas, como eu mencionei, que eu acredito serem muito positivas no sentido de facilitar tanta coisa que antes era burocrática, né, Garrido? Às vezes era necessário ter uma reunião no trabalho para uma planilha de Excel que você manda por e-mail. Ou, às vezes, viajar. Tem gente que viaja 1 hora para fazer uma reunião de 30 minutos que pode ser resolvida remotamente. Então, eu não estou demonizando a tecnologia, pelo contrário, eu acho que são ferramentas, né? Mas existe um impacto aí, um impacto que você mencionou muito bem, um impacto na vida doméstica, né? Na vida intrafamiliar, e esse espaço é um espaço que a gente vai ter que gerir. Essa gestão, como eu falei, já não é uma gestão de apenas horário de trabalho, como eu comentei, mas a gestão também da minha produtividade, do quanto eu produzo, e talvez uma gestão de energia minha, né? Eu acho que eu vou ter que gerir a minha energia. Já não é mais aquele ponto que bate e tantas horas que eu dei lá, mas o quanto eu dou conta para parar um pouquinho. Já que eu tenho essa flexibilidade dentro de casa, né? Eu consigo gerir essa energia para eu não colapsar. Né? Eu não colapsar. Especialmente para quem lida com pessoas. Por exemplo, o meu trabalho, que é o trabalho de terapia, de psicoterapia, eu não tenho dúvida que os atendimentos online vão ficar. Eu comentei com você na última live nossa que tem paciente que já me disse, quando acabar eu quero continuar assim, online, né? Não quero ter o deslocamento para ir no teu consultório, né? Eu acho que
existem características distintas, você está no mesmo ambiente com a pessoa e você está em ambientes diferentes, não que inviabiliza, né? Mas, por outro lado, eu tenho visto de maneira muito positiva pessoas, sei lá, que moram no interior distante e lá não tem terapeuta, ou tem um terapeuta que é conhecido, porque às vezes o interior é pequenininho, né? Tem uma pessoa que falou isso para mim. Aqui na cidade só tem um terapeuta e eu tomo cerveja na casa dele. Eu não quero essa intimidade com ele, porque eu já tenho intimidade. Então, eu quero fazer com alguém e que ninguém fique sabendo. Porque, de repente, ele senta no bar e fica contando minha vida. Então, quer dizer, o trabalho remoto tem trazido isso, né? Eu tenho atendido pessoas bem distantes, né? Inclusive brasileiros que estão morando fora, né? No exterior, por exemplo. Então, tem trazido isso. Agora, tem uma conformação que a gente está se adaptando no trabalho remoto, né? No meu caso, no seu caso, certamente também, tem algumas adaptações, né? Uma das adaptações que eu vejo é que a psicoterapia não tem muita coisa de físico, né? É mais a interação, sem precisar de toque. Mas, às vezes, em alguns momentos, a gente, por exemplo, cumprimenta o paciente, aquilo tem algo de significativo, né? Um momento muito dramático, que o paciente está muito mobilizado, a gente chega junto. Isso vai ter que ser compensado por palavras. Vai ter que compensar com linguagem. E isso pode exigir muito. Eu vou dar um exemplo bem tosco, bem banal, que uma paciente minha que me chamou a atenção para isso. Tem determinadas posturas que eu tenho no consultório que, por exemplo, na escuta clínica, eu fico olhando aqui para você. O olhar é muito importante na escuta clínica, porque dá a sensação de estar sendo acompanhado. Mas, de vez em quando, aquilo que a psicanálise chama de atenção flutuante, Conrado Caligares tem até um texto que ele escreve sobre isso. Ele diz que teve uma paciente dele que ficava falando e ele fez a atenção flutuante. A atenção flutuante é você tentar sair daquilo ali para examinar de fora. E o Conrado, como alguns analistas, eu tenho uma tendência de fazer isso também. Ele começou a olhar para cima e começou a pensar no que a paciente estava dizendo. E aí ele disse que a paciente parou e disse assim: você tá prestando atenção? Prestando atenção. E ele disse: tô, mas eu preciso também sair um pouco daqui para te ajudar, senão eu vou ficar só ouvindo o que você fala e não vou falar mais nada do que você está me dizendo. Então não me atrapalhe não, que eu estou pensando aqui. Eu no consultório, às vezes ouvindo o paciente, eu às vezes tenho alguns gestos que eu estou me policiando. Por exemplo, um gesto o paciente está falando, eu estou acompanhando, mas de vez em quando ele me traz uma coisa importante. Quem me conhece sabe. Eu olho para cima, eu fico assim pensando. Eu já fiz isso, eu me traí, um momento eu fiz isso, eu fiquei olhando assim, a pessoa do outro lado da tela parou e disse assim: você quer um tempo? Tá precisando de algum tempo? Tá olhando para alguma coisa? Tá ocupado? Porque eu tô aqui falando para você. Então, um outro exemplo banal. Muitas vezes a sessão começa e eu vou representar em pé. Eu tô em pé, pegando uma água, um café, a pessoa tá conversando comigo, eu tô oferecendo a ela. Se eu fizer isso e desaparecer da tela, o paciente para e diz assim: o que aconteceu? Cadê você? Né? Esses recortes parecem bobos, mas não são bobos, né? Tem uma outra dinâmica o trabalho remoto, o atendimento remoto. E tem limitações. Eu não acho que tudo não dá para tudo ser remoto. Por exemplo, criar filho. Dá para criar filho remotamente? Não dá. Né? Dá para viver um casamento? Dá nem para criar online, mas casamento remotamente? Né? Tem coisas que não dá, né? Então, eu acho que tem uma limitação. Eu acho que transmissão de informação é possível. A gente vê palestras online, às vezes no conforto na nossa casa. Né? Psicoterapia em certo nível é possível, mas ainda assim eu me questiono algumas coisas. Por exemplo, um paciente que me contacta em outro lugar e que muitas vezes chegaria no consultório acompanhado de um familiar, quando alguém está muito deprimido, vai com o familiar, e eu posso, por causa do estado grave, ter contato com o familiar, não para quebrar o sigilo profissional, mas para ter um contato com o familiar que pode ajudar no processo. Como é que um paciente, por exemplo, comigo, no trabalho remoto, no atendimento online, com ideação suicida e deprimido, e eu não tenho contato nenhum com nenhum familiar, e eu não sei se o paciente vai querer me dar.
né? Uhum. Essa é uma questão, né? O diagnóstico, como é que o diagnóstico é feito? É claro que o diagnóstico, boa parte, é pelo relato, mas é também pela postura corporal, pela postura, pelo olhar do paciente. O paciente deprimido, às vezes, ele tem um olhar que ele transmite aquilo. O paciente ansioso. E por mais que a gente tenta aqui ver, é o recorte da tela que o paciente escolhe me mostrar. Exatamente. Então, tem todas essas implicações, né, que é importante a gente aqui. Na educação, eu imagino que também tem coisas que precisam ser adaptadas, né, Garrido? Na educação ainda é pior, porque assim, a orientação que as escolas dão é que, ao entrar no ambiente virtual, no AVA, o estudante desligue o microfone e desligue a câmera. Olha que coisa interessante. Ele assinala a presença, desliga o microfone, desliga a câmera, para nós não captarmos ruídos externos, e o desligar a câmera. Para quê? Para que a transmissão da aula não ocorra sem falhas, porque com a câmera haverá necessidade de processar mais informações. Então, eu estou numa sala de aula, às vezes com 130 pessoas, no caso de um pré-vestibular, e se as 130 pessoas ligarem a câmera, com certeza o sinal da internet não suportará e cairá. Então, é uma situação muito pior, porque eu falo para ninguém. Entenda, a sensação de estar só é muito grande. Eu sei que estão ali, está aparecendo ali na tela do Google Meet, do Zoom, ou seja lá qualquer que seja o aplicativo, registrada 120 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, mas efetivamente eu não sei se aquelas 100 pessoas ali estão. Vez por outra, uma delas liga o microfone e tira uma dúvida. E aí eu sei que uma delas, aí aparece o nome, participou da minha aula. E só, vez por outra. Isso quando não ocorre 1h10 inteira, o tempo reduziu-se, e ninguém tece nenhum tipo de comentário. Até o término da aula, eu pergunto, tudo bem? Ninguém chega a responder nada. Teve uma vez, meu amigo, que isso me incomodou tanto, tanto, que parece, tem um determinado momento, parece estar surtado. Porque eu estou dando aula ali para frente de uma tela de um computador, para uma transparência de PowerPoint, com a minha imagem do lado, e eu explicando algo que, em tese, eu já sei. Então, e aí eu virei para todos, parei a aula e interrompi o compartilhamento da tela e disse, eu só com a condição. Aí todo mundo ficou quieto. Ninguém quer saber a condição? Se não quiser, eu vou desligar. Aí uma pessoa, né, eu lembro da pessoa como me marcou. O que é, Garridinho? Eu fiz, todo mundo vai ligar a tela. Era 8. Mas eu tô desarrumado, eu tô de pijama. Eu digo, não, mas eu não quero ver o corpo de vocês. Eu quero ver o rosto de vocês. Não precisa mostrar o corpo. Não precisa mostrar se você tá bem vestido, mal vestido. Eu preciso ter vocês. Eu preciso ter algum contato com vocês. Eu preciso saber se vocês estão bem, se vocês estão alegres, se vocês estão tristes, o que é que está acontecendo. Porque eu não estou conseguindo vê-los. Eles aí ligaram as câmeras, né? Nós começamos a conversar e aí a aula, o conteúdo de história dentro. Mas essa ação minha, nesse dia em específico, me deu um conforto interessante. De lá, sempre que eu posso, que eu dou aula ao vivo, ao término da aula, eu peço aos meninos. Agora, todos liguem a câmera. Eu posso deles, para ter a sensação de que eu não estou falando para o nada, para o vazio. É horrível. Eu imagino como muitos professores... Garrido? Oi? Tá me ouvindo? Tá falhando alguma coisa?
Tô te ouvindo, é porque a tela tá congelando um pouco e o pessoal tá comentando a sua tela. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Agora eu tô te vendo. Melhorou, pessoal? Coisas da internet. E agora eu tô dizendo bem. Então, você chegou a ouvir a parte que eu pedia para os meninos ligar a câmera, porque a minha sensação de vazio era muito grande. E eu fiquei com uma sensação de vazio terrível e me senti muito mal. De verdade, me senti muito mal mesmo. Né? E daí para frente, sempre que eu posso, ao término da aula, eu peço aos meninos liguem as câmeras, que eu quero pelo menos dar um tchau para vocês. E vocês precisam pelo menos dar um tchau para mim. Então, se você ainda vê um recorte do seu paciente, eu não vejo nada. Imagine. Olha só. E não tem o controle de sala, pelo menos... Eu não sei sequer se é ele que está ali. Se está ali, Ou de repente ligou e deixou lá só para marcar presença e já está em outro lugar. Uhum. Especialmente com alunos, né? E aí eu retomo aquele discurso da maturidade, né? Quanto mais jovem o sujeito, né? Mais necessidade de estruturação, né? E essa autonomia não é legal, né? Quanto mais novinho, menos condição de gerir com autonomia a própria rotina. Quer dizer, eles têm, inclusive, a autonomia de ligar ou não a câmera, colocar ou não, né? E às vezes o professor tem que ficar pedindo para desligar o microfone. Exatamente. É uma situação complicada. Agora, eu penso também, Flávio, pela minha experiência pessoal, que nós teremos um segundo semestre menos desgastante com o trabalho remoto. Não é? Isso é uma análise que eu estava fazendo por esses dias. Por quê? Todos nós, fomos pegos de surpresa. Nós tivemos que nos transformar em profissionais digitais da noite para o dia. Aí, ó, Sinara está participando, dizendo, minha filha ligava e voltava para a cama. Eu descobri que meu filho estava fazendo a mesma coisa. A tendência é essa mesma, é normal da idade. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, Garrido, é que assim, você colocou a coisa do pijama. Isso é muito interessante, porque assim, como o cérebro trabalha com memórias afetivas, quando eu coloco o pijama, existe uma reação física e neuronal, né, do lazer. Então, olha a confusão cerebral com a qual a gente não está acostumado. Durante milênios, o homem, até o homem primitivo, saía de casa, funcionava psíquica e fisicamente de uma forma, e depois voltava e o cérebro dava o comando de que agora estava no lar. Trabalho, caça, entre aspas, e lá misturado. Então, bota um pijama, eu estou dizendo alguma coisa, o cérebro reage também de uma forma, né? Então, tem essa confusão, né? Cerebral, a nível cerebral, né? Que a gente não está ainda acostumado, né? Então, não é só o confinamento. E eu sempre insisto, a coisa que você falou de um certo mecanismo psíquico que a gente tem que desenvolver, eu super concordo. E eu acho que um dos primeiros caminhos, muita gente pergunta como é que eu começo, tentar ter um foco. Porque como os múltiplos estímulos estão aí, eu tenho múltiplos estímulos, tanto na tela, como trabalho em casa, me propicia vários estímulos, a tendência é eu ficar mergulhado em vários estímulos e acabar nem fazendo nada. Então, uma coisa de cada vez, pequenas subtarefas, né? Eu vou fazer isso agora e depois que concluir, faço outra coisa, né? Fazer listas. Do ponto de vista neurológico, gente, fazer listas é importante. Não para ficar obsessivo com lista, mas para escrever no lápis, tá? Ou na caneta, porque a nível neuronal tem uma implicação diferente de digitar. Escrever uma lista do o que é que eu vou fazer amanhã, né? E estabelecer determinadas metas e depois avaliar. Isso tudo vai organizando a gente psíquica e fisicamente, né, Garrido? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas vai lá. Não, você monitora o tempo. Se cair, a gente abre outra, que o papo está muito legal. Assim, talvez por isso, né,
que você esteja falando que o pijama reporta uma sensação de descanso, não é? De não labor. É impressionante. Eu, quando entro para dar aula, para gravar, talvez não tanto, né? Para gravar, nem tanto. Porque a gravação ainda é mais fria do que a aula ao vivo, né? Mas a gravação, ela tem um fim, né? A aula remota, a sensação que eu tenho é que ela não acaba. O tempo não passa. A gravação eu programo um tempo, né? 30 minutos, 40 minutos, e ela acaba. E a aula remota, não. A sensação que eu tenho é que ela não tem um fim. Não há interação, não há nada. E no início, até hoje ainda faço, quando eu entro para dar aula, eu boto calça. Eu me visto como se eu estivesse no trabalho. Porque eu acho que a manutenção dessas rotinas é importante. Eu não estou aqui com uma camisa comum, eu não estou com uma camisa normal. Ao terminar a nossa live, eu vou tomar meu banho, como eu tomaria, e vou descansar, como eu descansaria. Então, eu procuro, ao máximo, manter essa rotina. Mas, por experiência também pessoal, houve um certo momento dessa quarentena que até isso me extenuou. Até isso, não é? Me extenuou para você ver como a gente tem que ter um suporte muito grande, porque por mais equilíbrio emocional que você acha que você tenha, todos estão susceptíveis. E houve um momento que eu disse, essa semana eu não vou acordar cedo dia nenhum. Não estou vendo sentido nisso. Eu vou gravar todas as aulas e vou dormir até a hora que eu quiser. Mas aquilo também se tornou enfadonho, até que eu consegui equacionar e chegar a um meio termo, né? Nos lugares que pedem a aula gravada, eu gravo. Nos lugares que exigem a aula ao vivo, eu faço a aula ao vivo. E já fiz a minha reprogramação mental. E hoje as coisas estão mais acomodadas. Por isso que eu acho importante, se seu filho vai assistir a aula, né? Você puder, peça para ele colocar uma farda, não custa. E pode ser que o professor queira vê-lo, queira abraçá-lo remotamente, não é? Então, eu acho que a preservação da rotina, como você diz, é um aliado da gente. É uma forma da gente conviver com esse distanciamento de forma mais tranquila, mais amena. Agora, meu amigo, eu penso que esse segundo semestre será menos cansativo pelo seguinte, todos nós fomos surpreendidos. E nós, como fomos surpreendidos, tivemos que nos tornar profissionais digitais da noite para o dia. Dominar ferramentas que antes nós não tínhamos o domínio ou que manipulávamos vez por outra. Como o primeiro semestre foi um semestre de adaptação abrupta e hoje nós estamos, pelo menos a maioria, completamente adaptados, estruturados a essa nova realidade, eu penso que no segundo semestre será mais fácil. Eu mesmo reclamava muito. Uma escola me exige o Zoom, a outra me exige a Microsoft, a outra me exige o Google Meet. Hoje, eu já uso todas essas ferramentas com tranquilidade e já não reclamo mais que uma é melhor do que a outra, porque existem algumas idiosincrasias de algumas ferramentas que são melhores do que outras e por aí vai. E eu já não tenho mais, como é que eu diria, essa preocupação, essa neurose de querer dar aula com a ferramenta A, B ou C ou D. Então, é uma neurose a menos que eu tenho comigo. Eu estou percebendo que esse reinício aí do segundo semestre, pelo menos para mim, dessa perspectiva, está sendo mais tranquilo, nessa perspectiva. Né? E eu também sei dosar muito bem o meu trabalho, a minha jornada. Acabou, acabou. A aula acabou, acabou. Professor, eu tenho dúvida, na próxima aula você tira, porque essa já acabou. Né? Se me mandar o WhatsApp depois, eu não respondo depois, porque as pessoas estão de disciplina, como você falou. Né? E não é porque a gente está numa sociedade remota que a gente está numa sociedade indisciplinada e anarquizada. Nós precisamos dosar as pessoas. E tem pessoas realmente que não têm educação, né? Querem a resposta instantânea. E se você visualiza a mensagem e não responde, você diz, você viu e não me respondeu hora após. Como se você tivesse, né, obrigação. São pessoas ególatras. Até com isso a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba surtando, né? Eu fico muito preocupado. As pessoas são muito
nervosas, né? Então, a pilha. Temos que ter muito cuidado com isso, porque qualquer coisa pode machucá-las, incomodá-las. Então, às vezes, uma piada leve, de pequena monta, vira uma tempestade. Perfeito. Então, gente, já caminhando para a conclusão, a qualquer momento o Instagram vai sinalizar a gente, né? Garrido e eu colocamos aqui a questão de uma estrutura. Priscila, que minha irmã é psicóloga, ela chamou atenção aqui. É isso mesmo, rotina estruturante, né? Um abraço, Carlos, um abraço a todos. Rotina estruturante, tentativa de ter mais hiperfoco, já que a gente está permeado e bombardeado de vários estímulos, inclusive da tela. Cuidado com a saúde em relação à tela, melatonina, insônia, né? E também tentar separar, já que a gente tem agora a autonomia de separar o que é horário comercial do que é horário privado. A gente tem que fazer essa gestão, que já não é uma gestão de horas de trabalho, mas de produtividade, mas, sobretudo, uma gestão de energia, né? Para que a gente não colapse. Não colapse. Tem um psicólogo canadense que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o importante é você ter pequenos repousos, digamos assim, que faz com que você leve adiante. Então, tá já assim saturado, pare um pouco, tire um cochilo de 10 minutos e volte. Você volta recarregado, né? Mas tenha momentos para pausa, já que o trabalho remoto permite isso. Sim, Bom, sim. amigo Garrido, temos 1 minuto e 50. Gostaria de agradecer a você. Eu acho que foi muito bom. A gente tocou em pontos importantíssimos. Eu acho que superou a minha expectativa no sentido de aprofundar, né? Quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Um abraço a todo mundo. Eu claro que não cumprimentei todo mundo, porque é muita gente passando, mas eu vi alguns comentários aí. Agradeço a todo mundo aí. E passo a palavra para você fechar. Bom, Flávio, eu que tenho a agradecer. Muito obrigado. Eu também gostei muito. É sempre um bálsamo, né? Tê-lo aí nesse debate. Eu fico assim envaidecido, né, com o fato de você ter sido meu aluno, porque, bom, enfim, de boas árvores se tira bons frutos. Me sinto lisonjeado. Obrigado a todos que estão aqui participando, né? Eu vi Sinara, vi aqui a doutora Priscila. Então, o tema é um tema bastante relevante. Nós acabamos indo além do que eu esperava.